Já estamos ao vivo. Estamos aqui já. Tudo certinho. Aos poucos o pessoal começa a chegar para a gente iniciar mais uma live. Heloísa, Flavinha, Thiago, Lilian, Saskia, felicidade ver Saskia aqui, Daniel, boa noite Daniel. Aos pouquinhos a galera começa a entrar aqui, chegando, Dora, para a gente fazer mais um encontro, né, semanal que a gente vai buscando aí fazer de estudos nesse momento que a gente está tão necessitado de trocar, né, de ter essas reflexões. Dani entrando, muito feliz de estar aqui com vocês, é sempre muito bom. A gente tem montado um grupo muito legal, muito interessante, tenho recebido sugestões, feedbacks, o pessoal tem escrito. Andressa super cotada para ganhar o sorteio, né, que ela marcou várias pessoas, brigadíssimo aí pela força, mas muita gente entrando, participou e marcou lá também. E meu primo Binha entrando aí, felicidade, tá aqui com a gente também nesse estudo, que é uma grande reflexão, né? É uma alegria para a gente poder expressar um pouco de como isso que a gente está vivendo eu enxergo, e com a troca do que vocês trazem, né? O que vocês trazem para a gente, que é muito importante. Então, assim, hoje, João chegando, aos pouquinhos o pessoal vai chegando, a gente dá uns 5 minutinhos. Hoje, boa noite, João, boa noite, Lisa, Marquinho também chegando agora, também aí, camarada. Hoje eu estou muito feliz, estou com audiência lotada aqui em casa, tá super pessoal me vendo, e hoje estou muito feliz que desde o dia 7 de março, né? Desde 7 de março que eu não via presencialmente a minha mãe, né? Por conta da quarentena. E aí, por vários cuidados, enfim, pela preocupação com ela, minha irmã trabalha no hospital, tem uma série de cuidados, a gente fez todo um processo, e aí a minha mãe ontem veio ficar aqui, passar a quarentena aqui com a gente, com todos os devidos cuidados. Luiz chegando agora aí também, boa noite Thiago, boa noite Dora, boa noite Cláudio. Então estou aqui com a minha mãe que, quem é do ESD, Zenar04, tá vendo também, Felícia tá aqui, tá? Quem é do estudo sistematizado sabe da história da minha mãe fica danada da vida quando eu conto. Minha mãe católica, sempre foi católica, né, a vida toda, foi onde eu criei a minha fé, tenho muito apreço, muito respeito pela religião católica. E quando nós éramos pequenininhos, a gente não podia passar pela calçada da Ramatiz, né? Minha mãe não gostava que a gente passasse pela calçada da Ramatiz, a gente tinha que atravessar. Eu sempre perguntava, ela não podia, ela não me respondia, dizia que tinha uma macumbinha ali. E depois eu cresci, fui para Ramatiz, e obviamente de início ela não gostou muito, porque muito católica, né? Mas depois ela foi vendo que a Ramatiz foi me transformando, e ela começou a achar que era melhor me deixar ali na Ramatiz mesmo do que tentar forçar. E a gente foi encontrando os nossos pontos de convergência, né? Que tem tudo a ver com o que a gente vai estudar hoje, né? Que é o Caminho, Verdade e Vida, no seu capítulo 74, né? E como todo mundo sabe, que eu divulguei,
Hoje a gente vai sortear um livro para quem comentou lá no post e indicou alguém, né? A gente vai sortear os degraus da progressão, né? Foi um livro que eu tive a oportunidade de psicografar pelo meu amigo espiritual Eusébio e graças a Deus tive um retorno muito positivo por esse trabalho. Tem outros que virão, então logo isso tudo se ajeite, tá? Mas vamos começar o nosso estudo, temos os nossos 5 minutos e para a gente não se perder no tempo, que eu às vezes falo muito, eu contava essa história. Hoje a gente está aqui, até a audiência é tão grande que até os cães aqui da rua hoje estão animadíssimos, estão querendo participar do nosso estudo, né? Estão todos aqui animados conosco. E o capítulo 74 do Caminho, Verdade e Vida, quem tiver o livro pode acompanhar, pode pegar. O título dele é Mãos Limpas. E eu escolhi esse título e esse capítulo, depois que eu li na íntegra, porque para esse momento a gente está vendo assim muitas discussões, muitos debates, muitas dúvidas, muitas incertezas a tudo que vem sendo construído acerca do coronavírus, da Covid-19, da doença que ele tem trazido, né? Agora, a despeito de todas as divergências que têm existido, todas as correntes médicas, científicas, biológicas, ideológicas, políticas, existe um ponto que desde que isso tudo começou, lá em Wuhan, nós tivemos notícia, não houve, pelo menos que eu tenha tido conhecimento, nenhuma divergência. Não vi ninguém sendo contrário a isso, que é a higiene das mãos. Ninguém até agora veio a público dizer que é contrário à higiene das mãos. Isso me parece que é um ponto pacífico, é um consenso. As mãos estarem limpas e higienizadas como uma maneira de impedir a transmissão e o repasse do novo coronavírus. E essa é a grande função da religião, da religiosidade, que é o ponto de convergência, não é o ponto de divergência. Eu não vou ficar aqui com a minha mãe debatendo os pontos de diferença entre a visão católica e entre a visão espírita, bem como não vou me permitir ficar discutindo os pontos distintos entre a visão espírita e a visão neopentecostal ou a visão budista. Não. A gente tem que buscar os pontos de harmonia, de convergência. Essa é a grande função da religiosidade, do religamento da religião. Então, mãos limpas nesse momento é um ponto de convergência. Ninguém tem dúvida de que o melhor a fazer é manter a sua higiene, é manter as suas mãos limpas. Então, por isso que eu escolhi esse título provocativo, ao momento de tanto debate, de tanta discussão, mas que a gente tem que buscar, e esse é o papel da religiosidade, esse é o papel da fé, é buscar a convergência. Que nós temos convergência. Nós temos convergência entre as mais variadas formas de expressar a fé. Nós temos convergência quando nós expressamos no verdadeiro sentido crístico. Nós temos convergência. Então, nesse capítulo 74, Mãos Limpas, como é de hábito de Emmanuel, ele sempre abre com uma epígrafe bíblica. E aqui é um trecho de Atos dos Apóstolos que diz o seguinte: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Quem me conhece, quem já me ouviu, quem já conversou comigo,
sabe que eu sou um paulino convicto. Eu tenho uma verdadeira admiração por Paulo, pela sua história, pela sua fé prévia à conversão e pela forma como ele lidou com a fé depois da conversão. Então, tudo que diz respeito a Paulo, Luiz, que está aqui assistindo a live, já conversamos muito sobre isso, é um assunto que me interessa. Tudo que diz respeito a Paulo. E ele começa dizendo que pelas mãos de Paulo, Deus fez maravilhas extraordinárias. E aí Emmanuel vai dizer o seguinte: o Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. Veja bem, o Evangelho não vai dizer para a gente que era Paulo que fazia aquilo. Paulo era um instrumento. Era um instrumento. O Pai sempre fará o mesmo, diz Emmanuel, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. Olha como Emmanuel não coloca condicionamentos em quais filhos Deus vai escolher. Não. Ele só vai colocar que os filhos têm que se apresentar com as mãos limpas, para que se operem maravilhas extraordinárias através deles. Muitos espíritos, aí Emmanuel vai trazer para a nossa realidade, porque nós somos assim, a gente gosta de olhar e tecer o nosso juízo de valor. Muitos espíritos, mais convencionalistas do que propriamente religiosos, quer dizer, que se preocupam mais com as convenções do que exatamente com a religião no seu sentido mais profundo, com o seu religamento com a providência divina, com o seu religamento com a divindade, esses espíritos mais convencionalistas encontraram nessa notícia dos Atos dos Apóstolos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos a Paulo. Então o que Emmanuel está dizendo para a gente? Olha só, teve gente que quando viu Paulo ser um instrumento da providência divina para a realização de coisas boas, enxergou ali não as coisas boas que Paulo fazia, mas enxergou um privilégio. Um privilégio que Paulo tinha em relação a si próprio. Quer dizer, se vir um doente procurar Paulo, e Paulo, através da sua fé, solicitava a intercessão divina, e aquele doente era curado, tinha gente que não ligava para o doente curado, mas que olhava e falava assim: o que será que esse Paulo fez para merecer a cura e eu não consigo curar ninguém? Isso que Emmanuel está mostrando para a gente. Às vezes, a gente deixa de olhar o lado bom das coisas para se questionar por que nós não somos aquele que estamos fazendo as coisas boas. A gente gasta mais energia preocupado com o que o outro está fazendo do que investindo na nossa capacidade de produzir o bem. Isso que Paulo está dizendo para a gente. Emmanuel está dizendo para a gente. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. Quer dizer, não era só Paulo, não era porque era Paulo. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado, sem apreciar o trabalhador militante. Muita gente gosta de olhar o Paulo depois da conversão, mas já olhando aquele Paulo que já era tranquilo, que escrevia as cartas, sem olhar o Paulo que era o trabalhador. Foi aquele Paulo que se dedicou a ficar anos no deserto, através do seu trabalho de tear,
tentando compreender o que de fato ele poderia fazer de bem ao cristianismo. Paulo não começou pensando assim, não. Olha, eu serei o maior autor de epístolas da história do cristianismo. Se ele começasse pensando isso, ele não escrevia nem a primeira carta. O que Paulo fez é que na hora em que ele foi convocado pelo Cristo, ele me disse, o que eu tenho que fazer? Senhor, o que queres que eu faça? E quando ele disse que não tinha mais como fazer, falaram para ele, olha, escreve. Vai lá e escreve. E ele simplesmente escreveu. Por isso que às vezes quando a gente pensa em fazer aquilo que é o maior de tudo, a gente não começa a dar nem o primeiro passo. A gente pensa assim, eu vou daqui até a capital do Uruguai a pé. A gente não dá nem o primeiro passo. Eu preciso primeiro levantar da cadeira. Então a gente precisa não olhar o Paulo santificado, mas olhar o Paulo, o eterno buscador, como a Heloísa fala. O Paulo que andou devagar, como a Silene está lembrando, né, esse verso tão belo, quando ele entendeu que ele podia andar devagar, porque antes, quando ele era o doutor de Tarso, quando ele estava preparado para ser o chefe do Sinédrio, ele queria tudo com pressa. Mas ele não tinha aquela fé, a calma da fé, porque a fé é calma. A fé não é um atributo de pressa. A fé é um atributo de espera. Porque a fé é um atributo da esperança. Do verbo esperançar. Então a fé é calma. Por isso que Paulo começou a andar devagar. Porque não tinha mais a pressa. Nessa canção tão bonita que a Silene lembrou, né? Aí Emmanuel faz a pergunta derradeira desse capítulo 74. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das suas mãos? Quanto custou a Paulo limpar as suas mãos? Paulo tinha as mãos complicadas. Paulo carregava nas suas mãos muito sangue, muitas dores. Paulo carregava nas suas mãos muitas dificuldades. Quanto é que custou para Paulo lavar essas mãos? Aí eu me recordo de uma entrevista que eu vi certa vez. Eu tenho uma filha que já foi bailarina, a Clara. Ela já foi bailarina. E uma vez eu vi uma entrevista da Ana Botafogo, né, que é uma das principais bailarinas que nós temos aqui no Brasil. E ela dizia nessa entrevista que ela às vezes se incomodava, que as pessoas olhavam para ela e falavam assim: você tem um dom. Vendo ela performar no palco e fazer aquelas maravilhas extraordinárias, para utilizar aqui o termo bíblico, né, que nós estamos lendo hoje. E as pessoas maravilhadas por ela fazer aqueles movimentos de balé, dizia assim: incrível, você tem um dom. E ela dizia que quando ela chegava em casa, só ela sabia o estado em que ela encontrava os pés dela, deformados, ensanguentados, machucados, na busca pela perfeição dos pliés, dos movimentos que ela buscava para o deleite daquelas pessoas que a assistiam. A gente às vezes vê só a maravilha, mas ninguém vê o tempo que ela investe naquele ensaio para chegar naqueles 10 minutos de maravilha.
Assim com Paulo. Se a gente só olhar o Paulo santificado, a gente perde o mais bonito da história de Paulo, que é a transformação de trabalho, que é isso, a dedicação, esse movimento que a fé que Paulo tinha fez com a vida dele, a construção íntima, a paciência, a perseverança. Tudo isso que vocês estão trazendo, Daniel, Luiz, Heloísa, Saskia, tudo isso foi o que fez Paulo purificar suas mãos. Raros indagam relativamente a isso, diz Emmanuel. Raros são aqueles que se perguntam quanto que Paulo teve que lutar para limpar essa mão. Recordemos que o amigo da gentilidade fora rabino famoso em Jerusalém. Movimentara-se aqui indo ao encontro, não de encontro, mas ao encontro do que o Daniel comenta, que concorda com o que o Daniel comenta, né? Movimentara-se entre elevados encargos públicos, detivera dominadoras situações. No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, olha que ele fala que antes ele era um famoso homem de fé em Jerusalém, que ele era o dominador da situação, ele era o Todo-Poderoso. Paulo, quem já acompanhou a história dele no livro Paulo e Estevão, sabe que ele era o principal aprendiz de Gamaliel. Era o preparado para ser o senhor do templo. Então ele fala que era isso que Paulo era em Jerusalém. No entanto, para que o Todo-Poderoso, para que Deus, para que o Pai lhe utilizasse as mãos, Paulo sofreu todas as humilhações. Todas as humilhações. Não foi quando ele era o famoso pregador da fé humana que ele teve as mãos limpas para fazer as maravilhas de Deus, como lembra o Weber. Foi quando ele se permitiu, pelas humilhações, pelas dores, encontrar a fé divina, que ele se tornou um instrumento de fato utilizável. Olha a importância. Olha a importância da fé. Não a fé humana, como lembra o Weber, mas a fé divina. A fé divina. Foi quando ele dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Foi quando Paulo ensinou o Evangelho sob zombarias e açoites, aflições e pedradas. Quer dizer, não era quando Paulo chegava e já havia aquela multidão esperando ele, respeitando ele, não pelo que ele carregava dentro, mas pelo que ele era por fora. Ele se tornou um instrumento divino quando ele dispôs a divulgar o Evangelho no meio da zombaria, porque ele já não tinha mais nada por fora. Ele era apenas o que ele de fato existia por dentro. Quando ele enfrentou a sua principal batalha, conhecer a si próprio, como disse Andrés. Foi ali, entre pedradas, entre zombarias, entre açoite, entre aflições,
que ele começou a de fato purificar-se ao ponto de servir como instrumento da fé divina. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. Ele nunca mais abandonou o que ele tinha aprendido jovem e que ele exercitou no deserto depois da conversão dele de Damasco. Nunca abandonou. E na hora que vinham as dúvidas, porque às vezes os companheiros dele, Timóteo, Barnabé, os companheiros dele tinham dúvidas. Falavam para Paulo: mas como é que a gente vai? A gente não tem dinheiro. Como é que a gente vai se a gente não tem onde dormir? Paulo falava: mas eu sei o tear. Nós podemos fazer e levantar a quantia que nós precisamos. E o que levantarmos a mais, nós vamos dividir com as igrejas que passarmos pelo caminho. Vejam vocês, que apesar de escrever cartas maravilhosas, ele nunca abandonou o trabalho. Considera, aí Emmanuel vai virar para a gente. Contou a história, falou como é que a gente se comporta, puxou a nossa orelha e vai dar o recado para a gente. Considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai. Isso aqui é fundamental para um momento como esse que a gente vive. Deus é sempre o mesmo Pai. Para o Paulo, para o Francisco, quer seja o de Assis, quer seja o Bergoglio, que hoje assume o nome de Francisco, em homenagem ao Santo de Assis. Para todos nós, para o católico, para o evangélico, para o ateu, para o agnóstico, para o espírita, Deus é sempre o mesmo Pai. Ou seja, nós sempre haveremos de ter um ponto de convergência para com o próximo. E esse é o ponto que nós temos que buscar. Porque se nós estamos buscando a purificação das nossas mãos para sermos capazes de carregar a luz do Evangelho, a nossa tarefa e a nossa função não é nada mais do que ser espelho para o outro, mas um espelho das coisas boas do outro. Eu tenho que fazer o outro perceber em mim aquilo que ele tem de melhor. Aí eu serei um verdadeiro cultivador, semeador do Evangelho. Porque Deus é o mesmo para todo mundo. É o Pai para todos nós. Não importa a minha verdade. Por isso que Emmanuel é muito objetivo quando ele fala com Chico, que ele diz: Chico, se em algum momento tu não tiveres nada de bom para falar ao teu irmão, cala-te. E eu tenho muito cuidado e muito respeito por vocês que me acompanham nesse estudo, pelo tempo que vocês dedicam a esse estudo coletivo, porque se não houver nada de bom, é melhor que eu fique calado. Se não houver nada que nós possamos levar para o outro que o engrandeça, que o estimule, que o anime, porque todo esse sofrimento de Paulo, todas as zombarias, as pedradas, os açoites que Paulo levou,
foi para mostrar que o Evangelho é uma boa notícia. Não é uma ode, não é uma poesia ao sofrimento. Nós não podemos nos permitir ter essa leitura do Evangelho. A gente não pode acreditar que o Evangelho é uma permissão, é uma alegoria de sofrimentos. Não! O Evangelho é a boa nova. E quem se compromete, seja através de qual caminho for, a levar a luz do Evangelho, que é aquela luz que Jesus falou que não podia mais ficar embaixo do alqueire. É aquela candeia que já está agora, sendo iluminada. Quem se comprometeu a levar essa luz tem que levar ânimo, tem que levar fé, tem que levar certeza, confiança. Por isso que eu tenho que ser para o outro o espelho do que o outro tem de melhor. O Evangelho é uma luz, diz a Mônica, com perfeição. O Evangelho é luz, é boa nova, é ânimo. Essa é a parte mais bonita do Evangelho. Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes junto à humanidade. Tal exigência não é porque Deus é vaidoso, não é porque Deus é assim, um ser que, olha, para trabalhar comigo, para ser meu co-criador, eu só aceito quem tem no currículo mãos limpas. Não. Não. Pelo contrário, Emmanuel vai dizer aqui, tal exigência é lógica e necessária. Porque o trabalho do Altíssimo deve resplandecer, deve iluminar sobre os caminhos humanos. Oi, Su. Chegando agora, Sueli. Então, quem se dispõe a carregar a luz divina precisa entender que tem que iluminar os caminhos. Nós não estamos aqui para obscurecer. Nós não estamos aqui para criar escuridões, para dificultar. Nós estamos aqui para iluminar. Essa é a função de quem assume o Evangelho. E eu preciso me purificar no dia a dia, através do meu exemplo, através da forma como eu interajo com o outro, através da escuta, para eu descobrir no outro quais são os nossos pontos de convergência. O que o outro tem que pode me engrandecer? Porque ninguém é tão pobre que não possa dar nada de si mesmo. E ninguém é tão rico que seja incapaz de aceitar qualquer coisa que o outro possa lhe dar. Não há ninguém que já tenha tudo que não possa aprender com o próximo. Nem ninguém que seja tão ignorante que não tenha nada que possa ensinar a alguém. Esse é o caminho de quem se dispõe como evangélico. Na nossa pobreza de linguagem, a gente colocou os evangélicos numa categoria religiosa, né? Os pentecostais, os neopentecostais, como se só eles fossem os evangélicos. Não. Nós, espíritas, somos evangélicos. Os católicos são evangélicos. Quem lê o Evangelho
E quem compreende que o Evangelho é o ensinamento, é o guia. Eu chego a brincar que o Evangelho é o GPS. Jesus deixou tudo ali prontinho para a gente. Tanto que ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não deu mais dúvida. Ele deixou o caminho ali pronto. A gente é que insiste em fugir do caminho. Quando a gente foge do caminho no GPS, o que o GPS faz? Retorne ao caminho principal. Quem é que é esse nosso amigo que faz isso com a gente? É a dor. A dor é que às vezes vem puxar a gente de volta. É o que diz o Daniel, como uma rede elétrica. Passar a luz do Evangelho adiante. A gente não pode ser aquela rede que corta. A gente tem que ser a luz que alcança o máximo de ponto de recepção dessa luz. E eu começo iluminando quanto eu posso. Dentro da minha casa, com os nossos parentes. Parente é um baita aprendizado, gente. Parente é um baita aprendizado. Vós sois a luz do mundo. Sermão da Montanha, Jesus falou isso, nos lembra o Luiz. O Weber está dizendo: caminho para a compreensão de que somos todos um. Isso é tão importante, é tão bacana. Esse momento que a gente vive de pandemia está deixando claro que nós somos um só, né? Não só nós do reino nominal, tá? Que o reino animal está mostrando que maravilha que eles estão aproveitando umas férias da humanidade, né? E quando eles saem, e nós ouvimos mais os pássaros cantarem, ontem vi uma centena de golfinhos no mar lá dos Estados Unidos, o que é algo incomum. Incomum porque a gente não deixava. Eles não estão dizendo assim: vamos aproveitar que os humanos não estão aqui, não. Não, eles estão convidando a gente. Olha só, vocês fazem parte disso, tá, gente? Vocês podem aproveitar com a gente. É que vocês estavam querendo tudo para vocês. Vocês não estavam deixando espaço nenhum para a gente. Mas vamos aproveitar junto. Porque nós somos parte disso tudo. Nós somos todos um. Agora, estamos administrados por alguém que tem plena consciência do que faz. Vejamos por essa mesma pandemia. A pandemia, pelo próprio termo, é global. Mas ela não se deu ao mesmo tempo no mundo. Começou num ponto, dali cresceu, se estabilizou, passou para outros países foram podendo ver, tomar as suas decisões, e a cada um de acordo com as suas obras. Porque a misericórdia divina há sempre de respeitar o livre-arbítrio. E cada um vai colher aquilo que está plantando. Mas é um momento em que nós estamos vendo que somos todos um. Nós e a natureza. Somos todos um. Só que a gente achava que nós éramos o número um. Esse era o equívoco humano. Achar que ele era o número um. E não entender a beleza de sermos apenas mais um nesse todo que é o nosso planeta. Agora talvez a gente esteja tendo a oportunidade de aprender isso. Isso me lembra um dos livros de André Luiz, da coleção A Vida no Mundo Espiritual, começou com o Nosso Lar. Eu não lembro qual é esse livro, precisaria da Soninha aqui. Soninha, quem é da Ramatiz conhece, né? Soninha conhece essa coleção como poucos. Maravilhosa, Soninha. Tem que convidar ela para ela participar, para ela me lembrar dos livros. Mas o André Luiz,
junto com Hilário, que é um companheiro dele, ele pergunta para um dos seus mentores: mas afinal, o que é o bem e o que é o mal? E a resposta, ela é tão bonita e tão objetiva, que pela sua simplicidade, ela carece de muita reflexão. Pela sua simplicidade, ela carece de muita reflexão. Porque o mentor, em outras palavras, obviamente, muito mais adequadas do que as que eu vou trazer, ele dizia o seguinte: o mal, André, é quando você deseja o bem, mas só para você. Olha que coisa simples e grandiosa. O mal é quando eu quero bem, mas o bem só para mim. E o bem? O bem é quando eu entendo que tudo deve ser compartilhado. E aí entra o que a Andressa falou, né? A alegria de compartilhar. E que lugares melhores, como lembra a Nívia, como lembra a Denise, que a família, para a gente compartilhar o bem e o aprendizado, né? Não há lugares melhores do que esses. Esses são os nossos cadinhos, né? Onde a gente aprende ali com os filhos, com os pais, com os irmãos, que pensam diferente, que agem diferente, que opinam, sentimentos diferentes, mas que temos pontos de convergência. A gente sabe como é que é, né? A gente pode falar mal da nossa família, mas ai de alguém se falar mal da família da gente. A parábola dos talentos, ela é uma lembrança sempre. Todo mundo tem o dom. Todo mundo. Todos nós temos condições, de através das nossas mãos realizarmos as maravilhas extraordinárias que Deus, não Paulo, realizava através daquele instrumento. Ó a Rose aí, chegando. Todos nós temos essa condição. Agora, alguns enterram o talento. A gente tem que olhar o trabalho que Paulo teve para pegar e multiplicar os seus talentos, né? Para pegar e multiplicar todos os seus talentos. E esse, então, o nosso grande desafio. É a gente realmente se purificar no momento de muito debate, de muita dúvida, de muita incerteza. A gente que se comprometeu em levar o Evangelho, o que a gente está levando? Que espelho que eu estou sendo para o próximo? Eu estou contribuindo para a fé? Eu estou contribuindo para esperança? Eu estou contribuindo para a certeza de que nada do que acontece, acontece sem uma administração amorosa, justa e divina? Como é que eu estou contribuindo? Eu já estou me purificando para poder pegar, enfim, a candeia? Eu já tirei a candeia debaixo do meu alqueire? Eu já desenterrei o meu talento? Já comecei a utilizar? Para eu ser um servo como Paulo, que fez a sua transformação, que aceitou a sua conversão em Damasco. Aliás, como Paulo, nós já nos permitimos humildemente nos perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Essa é a pergunta. Não é o que eu quero fazer. Senhor, o que você quer que eu faça?
eu estou aqui. Me diz o que eu tenho que fazer. E essa conversa a gente tem conosco mesmo, através do conhecimento que temos conosco mesmo, através do autoconhecimento, questão 919 do Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo, para que a gente possa, então, desenvolver esses talentos e sermos para o outro motivo de ânimo, motivo de alegria, motivo de fé, de esperança, mas não uma esperança ilusória, não uma fé banal, fé raciocinada, esperança consciente. Certeza de que nós estamos aqui jamais sozinhos. Esse é o ponto. Nós temos cérebro, temos coração. E temos que entender, na escuta que processa o que vem do outro, o que nós vamos falar. Porque Jesus dizia isso, né? Não importa o que entra na boca do homem, o que importa é o que sai. Porque o que sai provém do coração. E onde está o coração vai estar o teu tesouro. A Rose pergunta sobre meditação. Meditação ajuda. São ferramentas que nós temos. Hoje muito fácil, com a facilidade da internet. Meditação, yoga. Mas para quê? Para a gente manter o equilíbrio e tem que partir para o trabalho. Porque Ramatiz vai dizer isso, tá? Ramatiz vai dizer isso. Que não interessa aquelas pessoas que vão virar ermitão para não criarem problema com as pessoas. Eu vou para o meio do mato para ficar tranquilo. Não, aí não interessa. Eu tenho que fazer a meditação para me equilibrar, mas para me relacionar com os outros. Para a gente terminar e fazer o sorteio que a gente tem que fazer aqui, o Guilherme vai me ajudar aqui no sorteio que a gente tem que fazer. A gente está chegando já no finalzinho. Hoje eu estou controlando o tempo para a gente conseguir salvar a live. Semana passada eu não salvei e teve gente que veio falar comigo. Às vezes parece que tem um monte de gente que vem falar comigo como se eu fosse a Anitta das lives. Não é isso não. Mas algumas pessoas que não puderam assistir vieram falar de não terem conseguido. Mas no livro Boa Nova tem um conto que é sensacional, em que Tiago, peraí que pausou aqui, voltei aqui, deu uma travada aqui, mas pausou, tudo bem. Tiago, ele chega para Pedro na igreja do caminho, que era a igreja que Pedro construiu depois do desenlace de Cristo, né? E ele fala o seguinte: eu não estou aguentando, porque era um monte de gente exigindo de Pedro, pedindo para Pedro ajuda, gente reclamando, dizendo que Pedro não tratava ele bem, que estava doente, que estava com dor, coisa e tal. E Tiago, que era muito convencionalista, as fés, inclusive as fés judaicas, isso foi importante. Leiam Paulo Estevão que está lá. Tiago virou para Pedro e falou o seguinte: Pedro, aqui não dá para ter fé, eu vou embora. Aí Pedro disse: mas Tiago, tua ajuda é tão importante, tão bom ter você aqui. Pedro falou: não dá, aqui eu não consigo me concentrar, não consigo me interligar a Deus, eu não consigo, aqui não dá, aqui não tem como. Aí Pedro saiu, aí Pedro aceitou, falou: Tiago, tudo bem, vai em paz. E Tiago foi para uma casa onde todo dia ele meditava. E ele tinha
uma vontade de encontrar com Jesus novamente, e aquela saudade do mestre ia tornando ele profundamente triste. O tempo foi passando, ele meditava sozinho, até que um dia, no meio da meditação, ele vê um homem vindo lá no fundo. Ele não estava habituado a ver pessoas chegando ali. Conforme aquele homem vai se aproximando, ele não acredita. É o Mestre Jesus. E ele começa a se banhar de lágrimas. Tamanha emoção de ver Jesus passando. E ele então fica pronto para abraçar Jesus. Mas Jesus passa por ele e vai embora direto. Então ele chama: Senhor, Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui. Estou aqui todo dia, toda noite. Eu estou clamando por ti. Medito. Não vai falar comigo? E Jesus amorosamente diz para ele: meu irmão, tu já encontraste a paz que precisava. Eu vou agora ajudar Pedro, porque ele é que está precisando encontrar a paz. E se encaminha em direção à igreja do caminho. Naquela hora, o apóstolo entende. Arruma todas as suas coisas e vai para o trabalho junto com Pedro. Porque essa é a forma de professar a fé. Não há como ter um mundo em remissão se não houver espíritos redimidos. Não há como ter fé sem ter trabalho. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Agora vamos para o sorteio. Vamos sortear agora. Ver quem é que, agradecendo todo mundo que colocou, participou, os comentários. Vamos lá, aperta aí quem. Guilherme, meu filho e minha mãe vão fazer esse sorteio. Aperta aí pra gente ver. Ó. Bom, pela participação, eu não tinha muitas dúvidas, embora a gente tenha tido muitas participações, foram mais de 60 comentários, mas tivemos uma pessoa que participou imensamente. Então vai ganhar um livro. A Andressa, que participou pelo seu Andressa Terapeuta Holística, né? E ela, vem cá, mãe, vem cá comigo. Olha o fio aí. Olha o fio aí. Pula o fio. Vou tirar aqui o fio para mostrar minha mãe para vocês aqui. Desde o dia 7 de março sem abraçar minha mãe. Vocês imaginam? Imagina só. Aqui, chega mais para cá, para aparecer aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Isso aqui. Aqui, a minha fé vem daqui. Vem daqui. Dá oi pro pessoal. Oi. Fala oi pro pessoal. Lê ali quem foi que a Andressa indicou. Ó. Vanessa Abreu. Fala aqui então. Vanessa Abreu. Então olha só, quem vai ganhar? É que aparece que, peraí, pra gente terminar. Ó, Binha mandando um beijo, meu primo mandando um beijo pra tia Terezinha. Binha. Quem vai ganhar? A Andressa, que vai ganhar Degrau da Progressão. E a Vanessa Abreu vai ganhar um exemplar também. Depois eu vou entrar no direct e vou combinar para a gente fazer essa entrega, ou via correio, enfim, vamos encontrar uma maneira segura e tranquila de fazer essa entrega. Então, gente, eu queria agradecer muito, queria agradecer a minha mãe que está aqui agora vivendo essa quarentena aqui do meu lado. A minha fé surge daqui. Brunão mandando um beijo, Bruno, filho da tia Diva querida, mandando um beijo. O Bruno conheceu minha mãe lá na Ramatiz, mandando um beijo. Luiz, o outro Luiz também, pessoal mandando um beijo. Queria agradecer porque a minha fé vem daqui. Ela no catolicismo, eu na doutrina, mas nós temos o nosso ponto de convergência, que é o Mestre Jesus. Então aqui que vem a fé. Busquemos esse ponto de convergência, para que a gente possa ter as mãos, o coração e o nosso espírito limpo para seguirmos com a luz do Evangelho. É junto com ela
que eu agradeço a atenção de vocês, o tempo de vocês, e que a gente possa se encontrar novamente na quinta-feira que vem para mais um estudo dessas obras maravilhosas de Emmanuel, tá? Brigadíssimo mais uma vez. Façam uma prece quando terminarem, agradecendo esse momento. Flavinha, acesse a Inspiração da Lua. Flávia faz maravilhosas mandalas, faz um trabalho lindo de artesanato, maravilhoso. Minha esposa, produtora, que estava em reunião, Renata, está lá dentro no quarto, me dando a audiência de sempre. Está em reunião, mas voltou a tempo de assistir, está lá no quarto. Sigam a Andressa, terapeuta holística, tem feito um belo trabalho. Enfim, tem muita gente boa aqui para vocês seguirem, para a gente trocar, e vamos continuar trocando aí no nosso dia a dia, tá, gente? Brigadíssimo, muita gratidão. Quinta-feira, às 7 horas, a gente está aqui. Família Kenstein está sempre nos acompanhando, mãe, irmã, a Dani, todo mundo. Um beijo para vocês. João, querido amigo, lá, Silene, Su, Weber, Daniel, trouxe um monte de gente. Gratidão de verdade por todos vocês estarem aqui. Rose, querida amiga do ESG, minha produtora, maquiadora, diretora, iluminadora, Renata, minha vida. Um beijo, boa noite para vocês. Tá todo mundo mandando um beijo aí para Renata, um beijo para os familiares. E a gente está aqui na quinta-feira que vem. Fiquem em paz. Brigadíssimo mais uma vez. Até quinta-feira. Esse vai ser salvo. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até lá. Andressa e Vanessa entram em contato para a gente entregar o livro. Tchau, tchau. Agora eu vou fazer, Guilherme.